Vamos saber agora como está o mercado financeiro com Luiz Arthur Nogueira. Muito bem-vindo, Luiz. Um bom dia. Hoje saiu o IPCA 15, né, Luiz? Verdade, Cláudia Bartel. Bom dia a todos. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Mercado financeiro sempre com as principais notícias da economia, do mundo das finanças. Saiu o IPCA 15. O que é o IPCA 15? É a prévia da inflação oficial medida pelo IBGE. Só para vocês entenderem, o IPCA 15 pega a segunda quinzena de dezembro, mais a primeira quinzena de janeiro e dá um termômetro do que está acontecendo no mês. E foi uma alta de 0,55%. Quem nos acompanha por imagem no YouTube, no Panflix, está vendo aí, são 3 meses consecutivos nesse patamar um pouco acima de 0,5%. O que é um patamar alto, tá? Porque se a gente tiver 0,5% ao mês o ano inteiro, a inflação vai dar um pouco mais do que 6%. Não é bom, está muito longe da meta de inflação, que esse ano é de 3,25%, com uma tolerância de 1,5 ponto a mais para cima ou para baixo. No próximo gráfico a gente vai ver o acumulado de 12 meses e vai ver que está melhorando aos poucos, mas ainda longe desse teto da meta. Reparem, em 12 meses, 5,87%, o teto da meta desse ano é 4,75%, ou seja, a inflação precisa cair ainda mais para que o Banco Central cumpra a sua missão de colocar a inflação dentro da meta. Caso contrário, será o terceiro ano consecutivo em que o Banco Central não consegue cumprir a sua missão, a meta de inflação. Lembrando que ontem nós colocamos aqui o Boletim Focus no programa Mercado Financeiro, mostrando que as projeções para o futuro estão piorando, o que eleva ainda mais a missão do Banco Central, que talvez não tenha espaço para reduzir juros esse ano e, pior, talvez tenha de elevar juros ao longo do segundo semestre. Tem um componente da inflação que é muito importante, que é a gasolina, que pesa muito no bolso dos motoristas. A boa notícia é que, por enquanto, a gasolina está num patamar aqui no Brasil abaixo do que é cobrado no exterior. Acompanhe a reportagem de David Tarso. Dados da Abicom, que reúne as principais importadoras, mostram que o litro da gasolina está 49 centavos abaixo do que é praticado no mercado externo e o litro do diesel, 34 centavos. A gasolina, então, 14% abaixo e o diesel, 7%. De acordo com o presidente da Abicom, o Sérgio Araújo, os valores abaixo da cotação internacional dificultam o avanço das importações, que representam cerca de 1/3 do mercado. Além disso, ele lembra que a Petrobras está há 45 dias sem alterar seus preços nas refinarias. No dia 7 de dezembro, a estatal reduziu o valor da gasolina de R$ 3,28 para R$ 3,08. No mesmo dia, o preço do diesel passou de R$ 4,89 para R$ 4,49. Desde o dia 17 de janeiro, o preço do Brent vem subindo no exterior. Nesta segunda, a cotação está em $88, uma alta de 0,71%, no maior patamar do ano. Na semana encerrada no dia 13 de janeiro, os preços da gasolina e do diesel registraram queda nos postos de combustíveis, de acordo com uma pesquisa feita pela Agência Nacional do Petróleo. Segundo a ANP, o preço médio da gasolina por litro caiu de 5,12 para 5,4 após 2 semanas de alta. Já o preço do litro do diesel recuou de 6,41 para 6,36 nesta semana, após semanas consecutivas de aumento. A gente relembra também que nesta quinta-feira está prevista uma reunião entre o Conselho Administrativo da estatal para tratar sobre diversas questões, entre elas sobre o preço praticado pela Petrobras em relação ao mercado externo. Jean Paul Prates, que será o novo presidente, deve ser apresentado à frente do comando da Petrobras, já se manifestou em entrevistas recentes que pretende acompanhar o valor do mercado, mas não diz exatamente de que forma que isso será realizado. Outra situação que está sendo vista pelos sindicatos que representam os direitos dos consumidores é uma escalada de preços nos preços dos combustíveis, já que muitos postos acabaram aumentando os preços desde o início do ano. Então, essa situação está sendo investigada pelos sindicatos que representam os consumidores. David Tarso para a Jovem Pan. E a Petrobras anunciou hoje um reajuste de 7% da gasolina nas refinarias. Então, logo vai chegar também na ponta, nos postos de combustíveis, vai doer no bolso dos motoristas. Eu queria chamar o nosso convidado de hoje, o Ricardo Brasil, ele que é fundador da Gava Investimentos. Ricardo, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Luiz, tudo bem sim.
Ricardo, eu queria começar o nosso bate-papo aqui com essa pergunta que aparece na tela para quem nos acompanha por imagem. Como é que a gente faz para proteger o nosso dinheiro da inflação? Nesse momento em que a inflação, embora em relação aos Estados Unidos e Europa esteja num patamar mais baixo, mas ainda num patamar que incomoda o Banco Central. Bem, se você quiser realmente proteger seu dinheiro contra a inflação, você vai ter que pegar algum título lastreado em IPCA, tá? Você tem alguns aí, tipo, onde você tem IPCA mais um percentual, tá? Então você pode pegar um título de IPCA mais 5, IPCA mais 4, tá? Alguma coisa nesse sentido. E aí você consegue se blindar contra a inflação, só que é interessante falar contra a inflação e IPCA, porque existe a inflação medida, né, que é o que a gente está falando aqui, que é a IPCA, e existe a inflação real também, que às vezes a coisa se destoa um pouco. Agora mesmo com o aumento de 7% aqui da gasolina, né, de 3, recebi só uma hora atrás aqui, tá, como o Luiz falou, foi de 3,08 para 3,31 a gasolina, agora a Petrobras acabou de anunciar, só isso, só a parte de transportes ali no IPCA que a gente mede, a gente está falando que representa 20%. Então, dependendo do consumo real, da vida da pessoa realmente, às vezes o IPCA não reflete muito bem o que acontece na economia real. Mas acho que a melhor forma de você se blindar contra uma inflação alta seria realmente você pegar algum título que seja lastreado em IPCA. Ricardo, eu queria ver a sua visão sobre Bolsa de Valores. Eu sei que você acompanha esse mercado com lupa, é um momento oportuno, tem muita volatilidade, muita incerteza envolvendo aí no governo Lula. O que você está recomendando? Bem, hoje em dia, sinceramente, com a taxa de juros que a gente tem na mesa, para mim não faz sentido você tomar um risco de mercado. Tá? Eu realmente acredito que se alguém está iniciando por agora, né, em bolsa, ou até mesmo quem não está iniciando, tá? Eu acho que realmente faz sentido você pegar um título. Hoje você tem CDB na mesa aí, você tem CDB que é uma renda fixa, com fundo garantidor de crédito, com garantias, e, enfim, de até R$250 mil, caso o banco quebre e tudo mais, pagando 16% a 15% ao ano. Tá? A gente está falando de você pegar um título desse pré-fixado para talvez 7 anos, de triplicar o seu dinheiro sem risco. Se você pegar janelas no passado também, tá? É o que eu falo bastante, né? Que Brasil não é para amadores, né? Porque você pega renda fixa no Brasil, em qualquer janela de 10 anos, de 5 anos ou de 30 anos, você vê que renda fixa no Brasil é realmente ganhadora disparada em relação a dólar, em relação à própria inflação. Você pegar a inflação nos últimos 30 anos, se eu não me engano, dá em torno de 450%. Tá? 10 mil reais teriam virado 45 mil reais. Para 30 anos isso não é tanta coisa. Dólar, a R$1, tá? Hoje é 5,30, teria virado 53 mil reais. Aí você fala, pô, e Bovespa, né? A média de Bovespa seria 3.000%. 10 mil reais viraria 300 mil reais. Você fala, então eu vou para a Bolsa. E aí você pega a renda fixa, a gente está falando de 6.000% sem risco. Tá? A gente está falando aí de 10 mil reais viraria 600 mil reais e você dormindo no travesseiro sem ter que se preocupar com Americanas ou com qualquer outra fraude que possa acontecer no meio. Ninguém sabe se foi uma fraude mesmo, mas dormindo tranquilamente. Então eu indico realmente, aos níveis atuais de taxa de juros, pegar um título pré-fixado de longo prazo, se a pessoa puder. Se não puder ser de longo prazo, talvez um de curto, mas realmente histórico, né? É difícil ver a taxa de juros atual. Recordo ter visto isso acho que uns 10 anos atrás, se não me falha a memória. Então acho que é uma bela oportunidade para quem quer fazer uma reserva de emergência e até mesmo bater o Ibovespa. Eu acho que realmente a taxa de juros, uma renda fixa vai bater o Ibovespa. Por isso que eu gosto do slogan Brasil, paraíso dos juros altos. Aqui é moleza, né, Ricardo? Bom, vamos conferir os mercados hoje, começando com o índice Bovespa abrindo positivo, com uma alta de 0,40% aos 112.186 pontos. Portanto, uma abertura positiva nesta segunda-feira. No próximo gráfico, a gente vai ver as bolsas globais. Aí a gente vê que na Europa praticamente tudo em queda, Frankfurt 0,28%, Londres perdendo 0,25%, Paris uma leve alta de 0,02%, Madrid uma leve queda de 0,02%. Na Ásia temos o feriado do Ano Novo Lunar, portanto nem ontem nem hoje teve pregão em Xangai, nem em Hong Kong, o único que teve foi
Tóquio com uma alta de 1,46%. Nos Estados Unidos, quem nos acompanha por imagem, esse resultado tudo para cima no azul, resultado do fechamento de ontem, porque o mercado americano vai abrir agora às 11h30 pelo horário de Brasília, com o índice futuro apontando para uma leve queda. E por fim, o último gráfico, mercado de câmbio. Vemos o dólar caindo hoje, 0,41%, R$ 5,19. O euro queda de 0,54%, 5,63. Bitcoin perdendo 0,30% aos 22.859 dólares. O Ricardo falava há pouco do risco de lojas americanas. A novela continua, a justiça quer explicações, os credores estão processando a empresa na justiça e quem nos traz todas as novidades desse imbróglio envolvendo lojas americanas é a repórter Soraya Luandi. Existe, de fato, toda uma expectativa para a entrega dessa lista completa dos nomes dos credores da rede e isso ainda não aconteceu. Isso porque a Americanas ainda segue em contato com a Justiça do Rio de Janeiro em relação ao prazo que foi estipulado para essa entrega da lista. Na decisão em que o juiz da 4ª Vara Empresarial, então, na semana passada, aceita o pedido de recuperação judicial, ele estabelece um prazo de 48 horas para apresentação da lista completa, que envolve mais de 16 mil nomes. A dívida estimada da Americanas com os credores é de 43 bilhões de reais. Ontem mesmo, o trio de acionistas se manifestou pela primeira vez sobre este rombo bilionário. Jorge Paulo Lemann, Marcel Teles e Carlos Alberto Sicupira afirmaram que não tinham conhecimento e não admitiram manobras ou dissimulações contábeis da empresa. Na origem dessa crise, que, portanto, levou a Americanas a entrar com esse pedido de recuperação judicial, está a descoberta de um rombo de 20 bilhões de reais nos balanços de 2022 e também de anos anteriores. Ainda nesta segunda-feira, o BNDES informou que procedeu à cobrança das fianças bancárias que garantem a totalidade da dívida de responsabilidade da Americanas junto ao banco. O banco tinha 2 contratos com a empresa. Em nota, o BNDES disse que após o pagamento das fianças não terá mais exposição à rede varejista e escreve o seguinte, abre aspas, destaca-se ainda que esse procedimento é dirigido aos fiadores bancários, não atingindo o caixa das Americanas, fecha aspas. Fica agora, portanto, essa expectativa, então, da divulgação da lista com os nomes dos credores. Muito bem, continua o imbróglio das lojas americanas. Eu queria chamar de novo o Ricardo Brasil, fundador do Gavo Investimentos. Ricardo, agora há pouco na abertura do mercado, as ações das lojas americanas estavam subindo 8%. Aí um investidor menos avisado ou mais desavisado poderia dizer, puxa, posso ganhar em um dia com essas ações quase que eu tenho que esperar o ano inteiro para ganhar com renda fixa. Então, só que essa pessoa também sabe que ela pode perder em um dia o mesmo valor ou muito mais. Aliás, muita gente perdeu 90% do valor com as ações das lojas americanas. Então, eu queria que você comentasse esse imbróglio e se tem alguma expectativa de as ações das americanas recuperarem o valor perdido. Não existe expectativa delas recuperarem o valor perdido, tá? Realmente, quem quiser se aventurar, pode se aventurar por conta própria. Historicamente não é uma boa, tá? São pouquíssimas empresas que saíram bem de uma recuperação judicial. A gente está falando aí, uma que tem mais ou menos, vamos falar de 8 talvez, mas assim, você tem uma perda de valor gigante. Se os bancos hoje liquidarem a dívida das americanas, as americanas quebram. Então, está previsto o quê? Estão pressionando para que a 3G Capital aporte um dinheiro, e aportar dinheiro é diluição, tá, agente capital. Então, cuidado, tipo, na hora que você aporta dinheiro, se algum investidor tinha 10% das ações, ele passa a ter menos percentual das ações, porque você cria ações. Tá? Então, geralmente, quem entra numa recuperação judicial, além de ter uma diluição de capital, porque tem que ter um aporte para a empresa continuar operacional, senão os criadores iriam pedir uma falência, tá? Você tem uma perda de valor absurda. Estão se comentando o que ela vai ter que vender, né? A Americanas hoje vale 10 bilhões, se ela fosse vender 10 bilhões não, negativo de 30, né? Porque se ela vender tudo que ela tem, são 10 bilhões, e ela tem uma dívida de 43, então é uma conta negativa, mas estão se discutindo se não vai vender Natural da Terra, que ela comprou há 2 anos atrás por 2 bilhões, tá? Que a Natural da Terra em São Paulo, no Rio de Janeiro é hortifruti, e alguns outros ativos.
Então, assim, não é... Poderia dar uma sorte, sim, de ganhar 5%, mas isso é sorte. A probabilidade para longo prazo é que você tenha desvalorização ainda mais das ações. E ainda mais, para quem não sabe, na B3 existe uma regra que se a ação ficar abaixo de R$1 durante 30 dias, a empresa tem que fazer um split, um grupamento de ações. Muito provavelmente a B3 vai chamar as Americanas para ela fazer esse grupamento, porque se ela continuar 30 dias abaixo de R$1, é o que acontece. A pessoa tem 10 ações a 80 centavos, ela passa a ter uma a R$8. Não muda nada, tá? Muda a cotação, porque 1 centavo em cima de 80 centavos ou 1 centavo em cima de 50 centavos são 2%. Tecnicamente é muito ruim isso para o investidor, para fazer trade, para fazer investimentos, enfim, para quem quer fazer o trade ali na Bolsa de Valores. E muito provavelmente ela vai ser chamada pela B3, se ela continuar abaixo de R$1, para fazer esse grupamento de ações. Perfeito. Ricardo, nós temos exatamente 1 minuto para a sua resposta para a seguinte pergunta. Criptomoedas, na sua opinião, é investimento ou loteria? Para mim é uma loteria, tá? Assim, eu sou entusiasta, tenho aqui os meus bitcoins, mas particularmente eu não consigo ver um valor. Vamos falar de Bitcoin, tá? A ideia é maravilhosa, mas não é operacional. Até hoje eu não chego num posto de gasolina e pago com Bitcoin, tá? Não é uma realidade. Então, mas também, se virar uma realidade, aí já vai estar caro demais. Se você acredita que isso vai ser uma realidade no futuro, então talvez a hora de comprar seja essa, tá? Mas por enquanto eu ainda pago com cartão de crédito. Boa, boa. Ricardo Brasil, fundador do Gava Investimentos. Ricardo, foi um grande prazer. Um abraço, até uma próxima oportunidade. Bacana. E para encerrar o mercado financeiro de hoje, uma reportagem especial sobre 100 anos da Previdência Social no Brasil. Previdência essa que ainda precisa de muitos ajustes e futuras reformas. Acompanhe a reportagem de David de Tarso. Comemorada em 24 de janeiro, o Dia da Previdência Social, em homenagem à publicação da Lei Eloy Chaves, por meio da criação da Caixa de Aposentadorias e Pensões para os empregados das empresas ferroviárias. Os operários do setor e os trilhos levaram progresso a todo o país. Mas o tempo passou e a locomotiva do trabalho nos mais diferentes setores desacelerou no meio do caminho, desde quando começou a instituição de benefício por tempo de serviço. Isso é o que garante o professor de História Paulo Roberto Moda. O desmonte da Previdência que nós observamos hoje, né, essas reformas que aconteceram, elas acabaram ocorrendo pela própria desestruturação da legislação trabalhista. Muita gente na informalidade, muito jovem entrando no mercado e não contribuindo. E aí, lógico, isso vai acarretar num grande problema, é que na hora de pagar aquelas pessoas que já estão se aposentando ou aposentadas, você não vai ter, né, o recurso necessário para manter. Então, eu acho interessante, né, que a gente considere, sim, uma mudança de pirâmide etária, mas considere também a questão da legislação trabalhista que foi mudando, né, e que acabou tirando dinheiro dos cofres da Previdência para manter um sistema que até então, até os anos 80, era considerado muito bom. Em 2015, teve a alteração na regra de aposentadoria, com a somatória da idade com o tempo de contribuição. Esse número passou a ser de 85 para as mulheres e 95 para os homens. E isso ocorreu progressivamente. Em 2019, foi aprovada a PEC que prevê idade mínima para a aposentadoria. Segundo o professor de História, essas reformas, principalmente na última, em 2019, na gestão de Michel Temer, e alterações de leis ao longo destes 100 anos, desestimulou os jovens a contribuírem com a Previdência. Esses jovens que estão entrando agora, eles não contribuem para a Previdência. Eles estão na informalidade, eles estão em outro tipo de trabalho que não leva a Previdência a fazer uma arrecadação para manter a estrutura. Então, a gente analisando algo que até os anos 80 funcionava e de repente foi perdendo a funcionalidade, é fato que, né, a Previdência ela sofre um déficit hoje, por quê? Por culpa das reformas feitas durante os governos que foram alterando a legislação trabalhista e desmontando a própria CLT, né? O advogado especialista em direito previdenciário, Caio Almeida, afirma que essa situação deveria ser revista. Se os cálculos continuassem dando prioridade, fazendo com que boa parte da população
tivesse os benefícios, tivesse a aposentadoria com o teto que vinha sendo pago, ia chegar um momento em que parte da população não seria assistida. Tá? Então, o judiciário entendeu que era legal, sim, que a reforma era necessária, mas eu não vejo isso a princípio, como um retrocesso para a população, até porque no plano de governo, se eu não estiver enganado, o plano de governo do presidente Lula, presidente eleito, ele traz algumas mudanças para a Previdência, que essas mudanças possivelmente irão suprir esses questionamentos de parte da população. Uma outra questão que tem sido recorrente no escritório do advogado e é reflexo em boa parte do Brasil é quanto ao salário do beneficiado ser calculado referente apenas aos últimos períodos de contribuição, que gera muito conflito. Muita gente questionava que contribuiu, por exemplo, contribuía no teto da Previdência e, passado algum momento, mudou de emprego, em que o salário realmente caiu, e quando foi fazer o pedido de aposentadoria, por exemplo, o cálculo foi considerou-se o último período com menor salário. Então, esse questionamento que havia foi pacificado agora com a STF, em que o INSS terá que considerar o período de 20 anos de contribuição para fazer um cálculo. O ponto é que no centenário da Previdência, novas regras passam a valer. São referentes à transição, abrangendo as modalidades por pontos e por tempo de contribuição. As únicas regras que não terão alteração em 2023 são as regras do pedágio de 50% e 100%. No primeiro caso, terá que cumprir o pedágio de 50% do período que faltava para chegar à contribuição de 35 anos antes do dia 13 de novembro de 2019. Ou seja, são necessários pelo menos 33 anos de contribuição. Na regra do pedágio de 100%, é feita a média de todos os salários de contribuição posteriores a 1994. Feito isso, a média dos salários será o valor da sua aposentadoria, sem a incidência do fator previdenciário. A verdade é uma só. A população brasileira está envelhecendo. Nós estamos atingindo um padrão europeu em que a maioria será formada por idosos e uma minoria de jovens contribuindo. A conta não fecha. Por isso que de tempos em tempos a gente precisa fazer reformas da Previdência Social. Muito bem, encerramos o Mercado Financeiro, que volta amanhã ao vivo, amanhã 25 de janeiro, feriado na cidade de São Paulo, mas haverá pregão na B3, normalmente, e nós estaremos aqui ao vivo às 11h15 no programa Mercado Financeiro dentro do Jornal da Manhã, segunda edição. É com você, Cláudia Bartel. Obrigada, Heloísa. Um bom dia para você. Até amanhã.